Olá, meu nome é Felipe e hoje eu vou falar sobre um problema aí que assusta muita gente quando utiliza o plugin de AMP. Então aqui no lado esquerdo a gente tem um print. O que acontece aqui? Você pegou e instalou o plugin de AMP, habilitou o modo transição lá, ou até mesmo o modo padrão. Quando você viu a versão AMP, boom, né? Tá aquilo tudo fora do lugar, né? O header todo tipo zoado, fonte sumiu, e você fala, putz, o plugin zoou o meu site todo, né? Mas por que isso acontece, né? Se você instalou o plugin do AMP, né? Ele vai fazer uma auditoria, ele vai checar se você está utilizando o primeiro check, né? Se você está utilizando temas compatíveis e plugins compatíveis, né? E dentro dessa checagem ele vai começar a disparar alertas para dizer, tem um problema aqui no CSS, tem muito CSS aqui nessa página. Então, esse tipo de alerta você precisa ter atenção, né? Não é simplesmente um alerta dizer, vou largar lá e beleza. Não. Esses alertas são essenciais, né, para você, né, manter a qualidade do seu site funcionando perfeitamente. E por que esse problema acontece? Né? Isso basicamente porque o AMP Framework ele tem um limite de 75 KB de CSS por página. Então essa é uma regra referente à performance que, de acordo com os estudos, né, do time do AMP, eles constataram que 75 KB é algo suficiente para você ter um design e você entregar uma página de qualidade para os seus usuários de uma forma rápida. Então esse é como se fosse um contrato, né? Se você quer usar AMP, tem essas regras aqui. Você não pode ficar chamando JavaScript toda hora e você não pode estourar esse limite de 75 KB. Então essa é a regra básica dentro do AMP. Que também é o grande problema, né? Que muita gente depende desse limite de 75 KB e também muita gente depende de JavaScript externo. O que vai acontecer, né? Primeiramente, né, o plugin ele vai fazer a compressão do CSS para tentar deixar o seu CSS abaixo desse limite de 75 KB. Mas em alguns casos, por conta da quantidade de plugins instalados, né, que vão injetando mais CSS ou até um tema que não é compatível, esse limite, mesmo com essa compressão, estoura. Né? E que compressão é essa? A compressão vai ser o tree shake, né, que basicamente vai ser remover todos os CSS que não estão sendo usados naquela página. Então o plugin vai ler o seu site, ver quais são os elementos com classes e IDs que estão sendo referenciados dentro do seu CSS e vai, né, manter aqueles elementos dentro do CSS. O próximo passo vai ser a minificação, né? Então ele vai minificar o CSS da sua página. Então esse é um ponto também importante porque muitas vezes as pessoas instalam um plugin instala um plugin de performance e ativa a minificação de CSS. Isso pode gerar um processamento duplo da sua página, porque o seu plugin de performance vai fazer a minificação e o AMP também vai fazer a minificação por cima, né? Vai ser um trabalho dobrado aí que pode atrasar o tempo de resposta do seu servidor, ok? Então também é um ponto para você ficar em atenção referente a isso. Como é que a gente consegue testar isso, né, e visualizar esse problema? Então, o caminho mais rápido é, eu estou logado no meu site WordPress, tem a barra lá no topo de administração, tem o íconezinho do AMP. Se aquele íconezinho do AMP não estiver aparecendo quando você estiver logado, é porque você está no modo não desenvolvedor. Então, para isso, você vai nas configurações do AMP, né, e seta o seu perfil como desenvolvedor para ver todas as opções referente ao plugin de AMP. Depois você vai na aba, clica no ícone de AMP, tem uma opção de Budget CSS e lá dentro da página você vai ter um relatório completo. Então agora o que eu vou fazer, né, eu vou fazer uma pequena demonstração, mostrar onde é que você consegue ver isso, né, e como é que esse painel vai se comportar do Budget CSS. Estou aqui agora no meu browser, eu tenho esse site que está utilizando Astra ou Generated Price, eu preciso só confirmar, eu creio que sim, Astra, e o Astra é um tema que é compatível com AMP. E eu tenho vários blocos aqui, eu adoro blocos, eu instalei uns 3 plugins de blocos aqui. Então a gente tem carrossel, a gente tem call action, a gente tem um card aqui de autor, tem um vídeo de YouTube, tem mapa, tem um flip, tem contador aqui, né? Então tá lá, bonitão, né? Então tá a minha versão não AMP rodando. E quando eu vou na minha versão AMP, nesse caso particularmente, né, o layout não quebrou tanto, né, não ficou fora do lugar. Porque o Astra ele vai meio que fazer um damage control, né, um controle de dano aí, porque ele é compatível, então o que vai acontecer basicamente, o AMP também vai entender, né, que tem que priorizar o estilo do Astra, né, e ele mantém o estilo do Astra. Mas, por exemplo, o carrossel,
alguns elementos aí começam a ter uma exibição simples. Não é tão horrível assim, né? Mas não é o que a gente queria para o nosso site. Se a gente olhar aqui no topo, né, no íconezinho do AMP, a gente tem uma marcaçãozinha dizendo, olha, tem algo de errado aqui. Então, aqui a gente tem o CSS Usage, então eu vou nessa opção, clicar nela, aí já tem uma marcação dizendo que o nosso CSS está 166% acima do budget, né? Então aqui a gente vai ter o resumo, né? Então aqui eu tenho, né, para essa página particularmente, o conteúdo total original de CSS dessa página é de 400 KB, né? 421 KB. Com a compressão, esse número caiu para 124. Então ele conseguiu reduzir até 124, mas a gente sabe que o limite é 75. Então depois ele tem aqui mais uma informação, né, a quantidade de CSS que foi excluído para tentar chegar nesse limite de 75 KB. E aqui a gente tem a marcaçãozinha, quem está incluído parcialmente, quem foi removido. Então esse é o resumo dessa página. Então aqui a gente vê, né, plugins, tem 2 plugins aqui que foram incluídos, o AMP e o WP Form Lite, eles estão incluídos lá. A gente não está usando o WP Form, não sei porquê, esse item está aparecendo. A gente poderia excluir também para essa página. A gente tem o Astra Pro está lá, o WP Forms Lite está incluído também. A gente tem o Gutenberg Blocks by Order, né? Então esse item foi incluído. Outros itens foram incluídos e a gente tem aí a marcação. Se eu quiser mudar essa ordem, né, então a primeira solução desse problema é ver o que é realmente de prioridade. E onde é que eu consigo modificar isso? Eu consigo modificar isso se eu scrollar lá no topo, né? Então voltando aqui no topo, a gente tem quem está sendo mantido ou não. Então, por exemplo, aqui no WP Forms, eu não preciso, não estou utilizando o formulário nessa página, então eu posso remover. Além disso, o Wiz Google Fonts, por exemplo. Então, eu instalei, né, propositalmente uma quantidade muito grande de plugins aqui. Então, por exemplo, o Wiz eu também vou dizer, não quero utilizar fontes customizadas da versão AMP, né? Deixa a fonte tradicional. E depois a gente pode ver, né, nessa página, qual é o bloco que eu estou utilizando ou não. Então, daí a gente pode ir, né, indo removendo esses itens. Depois que eu fizer essas ações, eu vou em atualizar. Então, beleza, essa é a primeira ação que a gente tem para corrigir esse problema, né? Então, eu de propósito aqui, eu adicionei vários blocos aqui, né? Simplesmente para forçar esse excesso, né? Alguns blocos são compatíveis, outros não. Aí o que vai acontecer, né? Quem não é compatível, né, vai prejudicar quem é compatível no final da história. Mas o que acontece nesse caso, o ideal é a gente não chegar no nível que a gente precisa priorizar, né? Dizer quem é que vai entrar na festa ou não. O ideal é a gente, né, não ter que passar por esse problema, né? Todo mundo ser convidado para a festa e não precisar excluir ninguém, né? E para isso a gente precisa seguir algumas boas práticas. Então a primeira dica que eu dou é utilizar blocos compatíveis. A segunda dica é, se possível, utilizar o editor do próprio WordPress, né? O editor de blocos do WordPress. Hoje eu acredito aí que 60% dos casos o editor de blocos do WordPress resolve o problema dos usuários. Mas por falta de desconhecimento dos usuários, né, eles simplesmente vão lá e adicionam mais uma biblioteca de blocos que faz particularmente quase a mesma coisa que o editor de blocos. Vai ter um item ou outro aí que vai ser necessário, um item extra, ok? E o outro ponto, o ponto número 3, é evitar a duplicação de blocos. Então esse é outro problema que também eu vejo constantemente, testando o site todos os dias no suporte do plugin do AMP. Então muitos usuários utilizam mais de um plugin que faz a mesma coisa, né? Tem lá o CrocoBlocks e bota o Eevee Blocks e o Fulano Blocks, e todos esses itens, né, ele tem uma convergência muito grande aí, uma repetição muito grande. E esse tipo de repetição de CSS acaba impactando, né, no budget, acaba, né, sobrecarregando a quantidade de informação que o seu site carrega. E o ideal, né, se você quiser otimizar o seu site, é processar o mínimo de código possível, né? Então, se você conseguir evitar ali de processar, né, 10 mil linhas, né, que estão sendo duplicadas, né, isso vai ajudar bastante na performance do seu site. Então, essa foi uma dica rápida, né, para você que já passou por esse tipo de problema, ou se você tem alguém também que está passando por esse tipo de problema, compartilhe esse vídeo, né? Pode ser que esse vídeo ajude essa pessoa que está passando por isso. E mais uma vez, só lembrando, se você precisar de ajuda com o plugin de AMP, existe o fórum oficial, lá você vai ter suporte de graça. Todo mundo que entra aqui no canal fala, Felipe, eu estou com um problema de AMP. Vai lá no suporte
e fala, pode me marcar lá, @Felipe, e dizer, Felipe, eu tô com um problema com isso aqui, que eu vou lá ajudar, ok? Totalmente gratuito. E também outro ponto importante também, o time, quando ele tem visibilidade, outras pessoas podem ajudar, né? O especialista, quem cria o plugin, pode ajudar você. Então, ok, essa é a minha dica. Obrigado por ter assistido esse vídeo mais uma vez. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!